Vamos, seus desgraçados. Conteúdo patrocinado. Ainda não estava nevando, mas estava frio o suficiente para que a respiração dos homens da unidade liderada pelo cavaleiro Carcan empalidecesse enquanto tomavam a estrada secundária para o sul. Eram cerca de 50 e, embora pertencessem à Ordem dos Cavaleiros, apenas 3 homens além de Carcan, incluindo o vice-capitão, haviam sido formalmente condecorados como cavaleiros. A unidade era composta por aqueles com a posição social de equestriãs, futuros candidatos a cavaleiros e os aprendizes de cavaleiros. Eles eram menos habilidosos que os cavaleiros, mas iguais ou ligeiramente acima do soldado médio. Eles usavam armaduras de couro velhas com vários remendos e pontos, em vez de armaduras e capacetes com o brasão do Ducado de Artner. À primeira vista, eles pareciam ser um bando mercenário ordenado. Esta certamente não é uma missão agradável, mas é pelo bem de Lord Lucas, pelo bem do futuro do Ducado de Artner e pelo bem de nosso povo. Não faça essas caras. Vocês parecem os remanescentes de um exército derrotado, disse Carcan. Mas isso é realmente necessário? A sucessão de Lord Lucas na família já não é quase certa a essa altura? Um homem perguntou, expressando sua opinião. Era Froto, o espião que participava dessa missão como oficial de Estado-Maior, o homem que Vandaliel acreditava ser um virtuoso sacerdote de Alda. Lord Lucas era o filho mais velho, mas sua mãe era uma concubina, então as pessoas pensaram que seria difícil para ele suceder a família. Mas como disse Froto, a sucessão de Lord Lucas na família estava agora mais ou menos decidida. O grande escândalo causado por Kinarp, o ex-mestre da Guilda dos Magos e seus subordinados, que revelaram que vários nobres tinham conexões com vampiros que adoravam um deus maligno. Lord Belton, o segundo filho da esposa legítima do Duque, era quase certo de suceder a família, mas foi pego nas grandes ondas causadas por este escândalo. Ele havia conseguido se proteger, mas o fato de seus subordinados trabalharem com os vampiros havia sido revelado, então ele se retirou da disputa para suceder a família. Tornar-se duque no reino de Orbalme significava ganhar o direito de ser candidato a rei. Os dos outros ducados e o próprio rei atual expressaram suas opiniões um após o outro de que não podiam confiar essa posição a alguém cujos seguidores haviam sido traidores da humanidade. Enquanto isso, Lord Lucas fez uma apresentação em que conduziu uma investigação rigorosa para descobrir se algum de seus apoiadores tinha conexões com vampiros e os caçou e sentenciou pessoalmente. Lord Belton estava tentando apelar para sua inocência fazendo coisas como contratar os lâminas de 5 cores, mas as pessoas já duvidavam dele. As pessoas se perguntavam se ele era simplesmente um lagarto sacrificando a própria cauda para sobreviver. Agora que ele havia perdido a confiança do povo e de seus proeminentes apoiadores, todas as igrejas, incluindo a igreja de Alda, haviam se distanciado dele e ninguém simpatizava com ele. Lord Belton havia perdido sua posição. Claro, o pior cenário era que ele seria levado a algum lugar para descansar para se recuperar de uma doença repentina, ou viver uma vida religiosa em uma igreja remota em algum lugar, então o resultado de perder sua posição não foi particularmente insatisfatório. Assim que Lord Lucas sucedesse ao Duque, Lord Belton viveria como chefe da família secundária. E parecia que o atual Duque Artner não duraria até a primavera. Com as circunstâncias como estavam agora, a sucessão de Lord Lucas na família estava praticamente confirmada. Froto não podia ser culpado por duvidar se havia algum sentido em destruir o projeto de cultivo de Lord Belton agora. Mas Carcan sussurrou no ouvido de Froto. Você pode dizer isso, Froto dono, mas se não fizer nada agora, você retornará à sua posição anterior sem sentido. O rosto de Froto endureceu. Ele estava contente com sua posição sem sentido na Guilda dos Magos, mas a razão pela qual ele se disfarçou de padre e percorreu as aldeias de cultivo coletando informações foi para se tornar um dos magos pessoais do Duque. Ele passou por muitos problemas para se tornar mais conhecido. Esse problema seria desperdiçado nesse ritmo. Ou você realiza mais um trabalho e adquire a recompensa que desejava, ou recebe agradecimentos pela sua cooperação até agora e um pouco de dinheiro antes de retornar à sua posição original. É um ou outro, disse Carcan. Eu entendo, disse Froto. Sendo pressionado assim, ele foi incapaz de recusar. A verdade era que as ações de Carcan e sua unidade não trariam nenhum benefício para Lord Lucas. Na verdade, isso causaria um pequeno dano. Mas os veteranos de Carcan estavam ocupados lidando com a recente série de eventos,
Eles não lhe deram nenhuma ordem para cancelar o plano de destruir o projeto de cultivo. Aguarde por enquanto. Essa foi a ordem que Karkan recebeu. O próprio Lord Lucas e os membros de alto escalão da Ordem dos Cavaleiros que o apoiavam deixaram claro que agora não era a hora de fazer movimentos descuidados. Mas Karkan havia lido muito sobre isso, presumindo que essencialmente havia sido informado. Não temos mais expectativas de vocês, então não façam nenhum movimento. Temia ser descartado por não ter servido para a vitória de Lord Lucas na disputa pela sucessão do Duque. Agora, ele estava tentando executar seu plano originalmente concebido de fazer com que sua unidade fingisse sair em uma expedição, entrar em uma estrada lateral longe da cidade, se disfarçar de bandidos e destruir as aldeias de cultivo. Se alguém apenas pensasse com calma por um momento, eles desistiriam de tal plano, mas como Karkan havia sido designado para fazer todo o trabalho sujo, seu senso de suspeita era maior do que a maioria das pessoas, sua perspectiva havia se estreitado. Se ele não fizesse um movimento, as consequências com as quais ele havia ameaçado Froto também não aconteceriam com ele? Era assim que seus pensamentos eram paranoicos. Mas Karkan não mostrou o menor sinal de ter sido levado a tal mentalidade quando olhou ao redor da unidade que estava comandando. Ele conseguiu convencer Froto. Ele estava em silêncio ao lado do falso mercador viajante que tinha sido um espião desde o início. Mas o moral dos outros homens não parecia alto. As coisas não vão correr bem nesse ritmo, pensou. As aldeias de cultivo não tinham capacidade significativa de se defender em batalha. A maior aldeia era a 7ª aldeia de cultivo, com uma população de 250. Nenhum deles era soldado na ocupação. Havia 13 ex-refugiados que eram aventureiros, mas de acordo com as informações disponíveis, eles eram aventureiros da classe e cuja promoção na classe D havia acabado de se tornar um sonho realista para eles. Em termos de habilidade, eles provavelmente não eram diferentes dos equestriãs da unidade de Karkan. Com 50 homens armados, não seria difícil massacrar toda a aldeia. Eles precisariam ter cuidado com os aventureiros, mas não haveria problema se o fizessem. A única preocupação era o garoto Dhampir. Ele havia fugido da cidade por algum motivo, então seu paradeiro era atualmente desconhecido. Mas mesmo que por alguma pequena chance ele estivesse nas aldeias de cultivo agora, ele era tão forte quanto um aventureiro classe D além de sua magia de cura. Ou assim eles pensaram. Se os verdadeiros cavaleiros com os encantamentos de Froto, incluindo Karkan, cercassem as aldeias, eles seriam capazes de eliminar as pessoas nas aldeias unilateralmente. Mas o moral baixo não era bom. Se eles fossem descuidados, falhas inesperadas poderiam ocorrer. Os aldeões podem sobreviver depois de ver seus rostos, ou até mesmo matar um dos homens de Karkan quando baixam a guarda. Karkan queria evitar isso. Decidindo que não havia como evitar, ele falou com seus homens para colocá-los no clima de trabalho. Senhores, sei que esta missão é uma tarefa desagradável, disse ele. Mesmo que tenhamos sucesso oficialmente falando, não teremos feito nada além de conduzir uma expedição, então não seremos elogiados por nosso trabalho. No entanto, devido à natureza da missão, é necessário que nos disfarcemos de bandidos. E o que os bandidos fazem quando atacam aldeias indefesas? A princípio, os cavaleiros lançaram um olhar perplexo a Karkan antes de se surpreenderem com o que ele queria dizer. O que os bandidos faziam nas aldeias era pilhagem, violência, estupro e sequestro. Comandante? Está tudo bem? Conteúdo patrocinado. Os cavaleiros viviam suas vidas cotidianas sob estrita disciplina. Como eles seriam aqueles que logo sucederiam seus pais verdadeiros cavaleiros? Eles tiveram que se motivar para aprender a arte do combate e estudar assuntos acadêmicos regularmente. Eles tinham que se tornar um exemplo para os soldados. No futuro, eles comandariam soldados e defenderiam sua nação com suas espadas. Por causa da posição em que estavam, eles não podiam desfrutar abertamente de comidas e bebidas gourmet ou fazer amor com as mulheres dos distritos de prostituição. Especialmente desde que o Ducado de Sauron havia caído para o Império Amid, havia uma atmosfera persistente de que eles precisavam estar prontos para o combate o tempo todo, para que não pudessem afrouxar suas restrições nem um pouco. Estes eram os cavaleiros com quem Karkan estava falando. Claro, disse ele, mas não vamos sequestrar ninguém. Depois de apreciá-los como bandidos, descarte-os como bandidos. Não afrouxe muito as amarras só porque não há risco de fazer crianças.
Aqueles que machucarem suas costas e não puderem montar seus cavalos serão arrastados de volta à força. Os cavaleiros ficaram repentinamente entusiasmados. Alguns deles estavam mais ansiosos pelo dinheiro extra que ganhariam do que pelas mulheres, mas, dadas as estranhas circunstâncias de serem informados de que poderiam estuprar as mulheres o quanto quisessem, a maioria deles não conseguiu esconder sua empolgação. Frodo empalideceu ao imaginar o que os homens fariam nas aldeias de cultivo. Seu papel original havia sido de informante. Ele nunca imaginou que teria que testemunhar diretamente os aldeões sofrendo e sendo mortos. Ele sofreria um impacto maior ao ver os cadáveres com seus próprios olhos e observar os aldeões sofrendo enquanto morriam. Mas agora que ele havia chegado tão longe, ele não podia dizer que desistiria, nem poderia escapar. Se você vai se ressentir de alguém, ressinta-se do Império Amid que tirou sua pátria de você. Eu não fiz nada de errado. Tudo o que eu queria era ganhar uma posição social digna de alguém como eu, pensou o falso padre, transferindo a responsabilidade para longe de si. Tendo percorrido as aldeias e visto que seus preparativos para o inverno haviam corrido bem, Vandaliel realizou suas curas habituais e secretamente posicionou golems em cada aldeia antes de retornar à 7ª aldeia de cultivo. Ele pegou ratos sugadores de sangue de nível 2 no caminho para lá. Ele fez o dono da loja de pau para toda a obra cozinhar sua carne, que era mais saborosa do que parecia, e a dividiu com todos. E então ele passou a noite no mesmo quarto que Kazin e seus amigos. As coisas estão indo bem por enquanto, ele pensou. Agora que a mina administrada por escravos havia desaparecido, os comerciantes viajantes não vinham mais às aldeias de cultivo, mas parecia que não haveria problemas até a primavera. Assim que esquentasse, Kazin e seu grupo teriam que escoltar os rapazes para comprar coisas na cidade. Enquanto eles estavam lá, eles planejaram consultar a Guilda do Comércio para ver se eles poderiam arranjar outros comerciantes viajantes para visitar as aldeias de cultivo. Apesar de não serem cidadãos de Talosheim, essas pessoas eram pessoas que adoravam Vandaliel. Apesar de ter sido para resgatar os escravos titãs, ele se sentiu um pouco culpado por ter causado tal inconveniência à aldeia. Se as presas das Noites Negras ainda estivessem funcionando, eu teria sido capaz de tomar medidas contra isso, mas eu me pergunto se essas pessoas viriam para minha nação? Se eles fizessem isso, Vandaliel não teria que se conter quando se tratava de várias coisas. Ele poderia dar-lhes casas, móveis e comida e oferecer-lhes trabalho, assim como havia feito com o povo da primeira aldeia cultivadora. Ele poderia fazê-los comer uma deliciosa carne de dinossauro, totalmente temperada com todos os tipos de sabores, em vez de gobu-gobu em conserva. Não haveria necessidade de colocar dezenas de vigias Lemuri, Stone Golems e Death Iron Golems em cada aldeia. Não importa o que a família Artner fizesse, eles seriam capazes de viver em segurança dentro de Talosheim, que atualmente estava construindo sua 6ª parede externa. Ocorreu a Vandaliel que ele deveria simplesmente contar tudo aos aldeões. Mas isso seria equivalente a pressionar as pessoas das aldeias de cultivo a se separarem da sociedade humana. Vandaliel não estava confiante de que isso os levaria à felicidade. Se o Ducado de Artner fosse um pouco mais confiável, se os membros mais íntimos de seu governo e guildas não tivessem conexões com os vampiros de raça pura, então ele teria mais opções. No entanto, no final, os vampiros de raça pura e a festa de Heinz estão no meu caminho. Eu tenho que apagá-los de alguma forma, ou pelo menos reduzir seus números. Se Vandaliel tomasse medidas diretas, os vampiros de raça pura iriam interferir. Se ele tomasse medidas indiretas, o partido de Heinz iria interferir. Os vampiros de raça pura e o grupo de Heinz deveriam ser inimigos um do outro, mas estavam atrapalhando Vandaliel como se tivessem unido forças. Eu poderia me livrar de um membro nas circunstâncias certas. Se as coisas correrem bem a partir daí. Mas suponho que seja perigoso presumir que há uma chance de as coisas correrem bem. Não sei o quanto eles ficaram encurralados com a informação que fiz Knarp revelar, se o tempo não coincidir. Os espíritos de Shipiras e dos outros vampiros foram terrivelmente danificados, então não consigo obter nenhuma informação boa deles. Com as informações de Isla sozinhas, a festa de Heinz tinha feito as coisas de uma forma chamativa. Graças a isso, os lêmures estacionados no céu sobre a cidade foram suficientes para que Vandaliel soubesse que batalhas estavam ocorrendo, e ele conseguiu encontrar os espíritos dos mortos para se comunicar com eles, mas
Não poderia ser nada feito sobre danos pesados aos espíritos? Vandaliel transformou Onijla, um dos 5 cães de Ternessia que eram seus retentores de confiança, em um morto-vivo imediatamente, então quase não houve danos à memória dela. Mas o espírito do Fine Dog Shipiras, que havia sido dividido em 2 por Heinz, foi totalmente danificado. Os únicos outros espíritos que Vandaliel conseguiu obter foram os do Mad Dog e do Fighting Dog. O quinto, o cão tolo, aparentemente não estava se movendo de um esconderijo. Vandaliel apenas esperava poder obter boas informações do Mad Dog e do Fighting Dog. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, ele olhou para o teto da sala, que ele podia ver claro como o dia graças à sua habilidade Dark Vision. Ele não conseguia dormir. Por alguma razão, Pet e os outros insetos que Vandaliel havia equipado dentro de seu corpo com a habilidade Insect Binding Teshik estavam se movendo dentro dele tarde da noite, perturbando seu sono tranquilo com a sensação dele se contorcendo sob sua pele. Fez cócegas, então ele inadvertidamente soltou uma risada abafada. A habilidade Status Effect Resistance manteve a privação de sono sob controle, então Vandaliel estava completamente acordado agora. Não há como evitar, pensou ele, decidindo se levantar. O nascer do sol estava próximo. Vandaliel decidiu passar o tempo fazendo um treino matinal. Conteúdo patrocinado. Ele se arrastou silenciosamente para fora do beliche, estendeu um pedaço de couro curtido do tamanho de um lenço no chão para não acordar Kazim e seus amigos que ainda dormiam e começou a fazer flexões com a língua. Foi um treinamento duro que exigia não seus braços, mas sua língua estendida com a habilidade de extensão do corpo, língua, para suportar todo o peso de seu corpo. A língua era um músculo, então certamente seria um treinamento muito eficaz. Seria um grande problema se ele fosse visto por Kazim e seus amigos, mas os 3 eram humanos e não podiam ver no escuro, então não haveria nenhum problema se ele simplesmente parasse logo após eles acordaram. Mas Vandaliel fez apenas algumas dessas flexões antes de parar. Os lêmures estacionados ao redor da aldeia detectaram várias sombras do que pareciam ser bandidos. Quem são esses caras? Através dos lêmures, ele podia ver um grupo de várias dezenas de homens armados vestindo armaduras de couro e panos sobre seus rostos. Vendo isso, Vandaliel presumiria que eram apenas bandidos, mas por algum motivo, muitos deles andavam a cavalo. 1 ou 2 bandidos podem ter sido normais, mas havia cerca de 20 homens montados. Eram todos cavalos robustos. O da frente, carregando um homem segurando um escudo de pipa, era particularmente robusto, tão musculoso que Vandaliel sentiria vontade de tocá-lo. Bandidos normais podem ter carruagens para carregar os itens que saquearam, mas não teriam uma cavalaria. Os cavalos custam dinheiro para se alimentar, pois não comem simplesmente nada que recebem, e normalmente são criaturas covardes. E os próprios bandidos eram fazendeiros e favelados falidos, então não tinham a técnica de lutar a cavalo. Era por isso que ter cavalos de guerra seria apenas um desperdício de dinheiro para alimentar. Vender esses cavalos renderia mais lucro do que atacar uma pequena aldeia. Na verdade, Vandaliel nunca havia encontrado um único bandido montado entre todos os grupos de bandidos que ele havia atacado e roubado. Então talvez esses bandidos sejam mercenários que faliram. Havia pessoas em Lambda que normalmente faziam trabalho mercenário e depois agiam como bandidos para ganhar a vida quando não havia trabalho disponível. E como essas pessoas vendiam sua força no campo de batalha para ganhar dinheiro, eram muito mais fortes do que os bandidos normais. No mínimo, eles eram mais fortes que os soldados comuns, possuíam habilidades e usavam habilidades marciais. Embora fosse tarde, Vandaliel agora sentiu uma reação do Danger Sense, DEF. Nesse ritmo, era possível que a vila fosse aniquilada. Não, sua aniquilação era certa. Isso é ruim, ele murmurou para si mesmo. Como inimigos, eles não eram uma ameaça para Vandaliel. Se o grupo de bandidos mirasse apenas em Vandaliel, ele seria capaz de dominá-los, assim como havia feito com o Rei dos Duendes e o bando de 1000 goblins. O difícil era derrotá-los sem perder nenhum dos aldeões como baixas. Se ele se segurasse como vinha fazendo até agora, ele definitivamente não teria mão de obra para fazer isso. Não havia como evitar. Vandaliel decidiu ficar um pouco sério. Ele rapidamente lançou absorção de energia e aprimoramento do derramamento de sangue no equipamento do grupo de Kazim que estava na sala. E então ele usou sua habilidade Scream para soltar uma voz alta acordando a festa de Kazim.
É um ataque de bandido. Um ataque? Nesta vila? Mesmo sendo novatos, eles eram aventureiros. Apesar da surpresa, eles levantaram da cama rapidamente. Vandaliel explicou-lhes rapidamente a situação. Várias dezenas de bandidos fortes estão se aproximando da aldeia, disse ele. O que? Realmente? Sim, meus insetos me disseram. Vandaliel notou os bandidos tão rapidamente porque não conseguiu dormir devido a Pet e os outros insetos estavam fazendo muito barulho, então isso não era exatamente uma mentira. Ao ouvir isso, os 3 jovens aventureiros rapidamente começaram a equipar suas armas e armaduras. Se fosse Fester dizendo isso, teríamos duvidado dele, disse Kazim. Nós confiamos em você porque é você, Vandaliel, disse Zenão. Ao contrário de mim, você não diz coisas meio adormecido, acrescentou Fester. Parecia que ele tinha um histórico de falar besteiras enquanto estava meio adormecido. Mas seremos suficientes para lidar com bandidos fortes? Perguntou Zenão. Não reclame, há dezenas deles. Mesmo que não sejamos suficientes, não temos escolha a não ser fazer isso, disse Kazim. Havia uma tensão audível em suas vozes. Acho que vocês conseguiriam se lutassem um contra um, disse Vandaliel. Também apliquei encantamentos. Na verdade, ontem o partido de Kazim disse a ele que em breve eles seriam autorizados a fazer o exame de promoção de classe D, então eles já eram mais fortes do que os soldados comuns. Contanto que eles pudessem matar pessoas e manter suas mentes normais depois de matá-los, não havia como eles perderem em uma batalha individual. Mas, surpreendentemente, não foi Kazim ou Zeno, mas Fester quem chamou Vandaliel com um olhar sério no rosto. Ei, Vandaliel, você tem alguma dica? Para lutar contra pessoas. Eles parecem ter percebido que Vandaliel tinha experiência em lutar contra outras pessoas enquanto repetiam seu treinamento e praticavam batalhas com ele. Como as únicas criaturas com forma humana que eles mataram até agora eram goblins e kobolds, eles estavam pedindo conselhos a ele. Pontas. Vandaliel repetiu. Ele foi pressionado para responder a esta pergunta. Ele matou várias pessoas com as próprias mãos, bebeu seu sangue e usou seus cadáveres como mortos-vivos, mas não se lembrava de ter pensado em nada em particular sobre isso. Para ele, matar pessoas não era diferente de preparar o peixe depois de pescá-lo. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, os bandidos fizeram seus preparativos para o ataque. Eles foram divididos em 3 grupos, os arqueiros e a infantaria dariam a volta para cercar a aldeia e uma vez em posição, metade da cavalaria atacaria o portão frontal voltado para a rodovia, enquanto a outra metade atacaria o portão traseiro menor. A cavalaria causaria o caos enquanto os arqueiros e a infantaria derrubariam os aldeões em fuga. Golems ativem. Extermine os inimigos conforme eles se aproximam. Princesa Levia e os outros fantasmas, fiquem transparentes e de prontidão no céu. Que conselho devo dar a Fester? A cabeça de Vandaliel estava trabalhando duro, usando a habilidade Parallel Thought Processing para dar ordens aos lêmures e golems, bem como dizer a Levia e aos outros ghosts para aguardar. A resposta que ele deu no final foi um clichê. Imagine o que acontecerá se você não lutar ou o que acontecerá quando for derrotado, disse ele a Fester. Imagine. Sim. O que o grupo de bandidos fará com esta aldeia? O que eles farão com Lina San se formos derrotados? Lina era a garota propaganda da loja de pau para toda a obra, a única funcionária da filial da Guilda dos Aventureiros na vila. O que o grupo de bandidos faria ao encontrar uma jovem como ela não precisava de explicação. Fester, que tinha sentimentos por ela, agarrou sua espada com força. Tudo bem. Ainda não estou confiante de que posso matar alguém, mas vou deixar a sensação de medo e vômito para depois, disse. Vandaliel havia usado uma frase que vira uma heroína de um mangá na Terra dizer para encorajar o protagonista que não gostava de lutar, mas parecia ter sido mais eficaz do que ele esperava. Eu estava pensando entre isso e dizer a ele para imaginar que seus inimigos são abóboras ou algo assim, mas suponho que essa foi a escolha certa. Não se preocupe. Eu sou o portador do escudo. Vou protegê-lo adequadamente, disse Kazim. Vou cuidar de suas costas, mas não vou dar tapinhas, disse Zenão. Peça a Lina para fazer isso para você depois. Não, eu não quis dizer que ia vomitar mesmo. Merda, Vandaliel, para onde vamos? Fester perguntou. Vamos para o portão da frente? Vou deixar o portão dos fundos para você, disse Vandaliel. Cerca de 10 cavaleiros virão por ali, por favor aguarde até eu chegar. Diga aos aldeões para não saírem de casa.
Eu cuido das coisas no portão da frente. Tudo bem. Normalmente, eles parariam um garoto com metade de sua idade dizendo que ele cuidaria das coisas sozinho, mas o grupo de Kazin sabia que Vandaliel era tão forte que não conseguiriam derrotá-lo mesmo que os três o atacassem de uma vez. Eles o observaram abrir a porta de madeira e sair voando sem impedi-lo antes de se dirigir para o portão dos fundos. Ataque! Ataque! Ataque de bandido! Fechem as portas e fiquem em suas casas. Vandaliel estava usando a habilidade Scream para avisar os aldeões que lentamente estariam acordando nessa hora. É tão barulhento. Será que eles nos notaram? Perguntou um dos subordinados de Karkan, aparentemente com medo. Mesmo que tenham, o plano não muda. Karkan gritou, puxando sua espada. Ele teve um mau pressentimento sobre a voz estridente que ouviu vindo da aldeia, mas ignorou e deu início ao plano. Não se detenha, saqueie e mate. Isso é por uma questão de justiça. Vamos embora, seus desgraçados. Ele rugiu. Vendo seu comandante avançar, os cavaleiros disfarçados de bandidos soltaram violentos gritos de guerra enquanto o seguiam. Ei! Eles realmente vieram? Seu tolo estúpido, fique calmo. Os homens que vigiavam o portão da frente durante a noite tremeram com rostos pálidos com os terríveis gritos de guerra e cascos que se aproximavam. Parecia que os bandidos eram muito mais aterrorizantes do que goblins ou feras selvagens. Doutor, deixaremos o resto com você. Vamos ver aqui asterisco, disse Vandaliel, a quem muitos começaram a chamar de doutor, porque fazia tratamentos médicos todas as vezes que visitava a aldeia. TLN asterisco. Não estou totalmente certo disso, mas acredito que essa frase é frequentemente dita pelos médicos ao examinar seus pacientes como se dissessem, vamos dar uma olhada. Conteúdo patrocinado. Ele preparou seu método para matar todos os bandidos. Esses homens provavelmente eram mercenários agindo como bandidos, mas não passavam de mercenários para Vandaliel com seu poder atual. Ele simplesmente precisaria disparar Death Bullets conforme eles se aproximassem e balançar suas garras algumas vezes, e isso seria o fim. Mas eles estavam andando a cavalo. Os cavalos devem fornecer um pouco de renda para esta aldeia. Ele queria deixar os cavalos vivos. Se o vento estivesse soprando para o outro lado, ele poderia ter apenas liberado um veneno paralisante volátil no ar, mas, infelizmente, a vila estava a favor do vento. Agora então eu estou contando com você, ele disse. 8 lanças de chamas negras apareceram. Uva, isso é mágico? Um dos aldeões gritou. Sim, isso é magia de atributo de fogo, disse Vandaliel, mentindo sem hesitar enquanto lançava um feitiço Dead Spirit Magic. Vou destruir o portão com minha habilidade marcial. Siga-me, GAH. Uma lança de fogo negro perfurou o peito do homem da frente que estava erguendo sua espada. Uma segunda e terceira lança se seguiram, incinerando os órgãos internos do homem de Karkan. Karkan arregalou os olhos de espanto enquanto olhava para o pequeno menino de cabelos brancos flutuando acima do portão de madeira. Impossível? Ele não era apenas um usuário de magia de cura e da técnica de luta desarmada? Com o espanto ainda gravado em seu rosto, ele caiu do cavalo. Capitão? Karkan dono? Vendo os subordinados de Karkan e Froto pararem seus cavalos, sua formação desmoronando, Vandaliel viu uma chance e lançou mais lanças de chamas negras e jogou kunais neles. Ija, parede de pedra. Guá, Gá é veneno. Tem veneno no. Calha. Um após o outro, os subordinados de Karkan tiveram seus peitos perfurados e seus órgãos queimados por dentro, ou caíram no veneno das kunais feitas por Datara e Tareia, que também foram transformadas em armas amaldiçoadas. Houve alguns que imediatamente levantaram seus escudos e usaram suas habilidades marciais, mas habilidades marciais como Stonewall com Shield Teshik nível 1 não tinham sentido contra as habilidades Dead Spirit Magic e Trovin de Vandaliel. A kunai que ele transformou em arma amaldiçoada feita de ossos de dragão e ferro da morte, lançada com seu nível 4 de força sobre-humana, era tão poderosa quanto balas de canhão. E como eles estavam cobertos de veneno, até mesmo um arranhão significaria o fim para esses homens. Froto, que estava atrás, soltou um grito de terror enquanto tentava fugir. Vandaliel levantou uma kunai para atirar em suas costas, mas ao ouvir as palavras dos espíritos de Karkan e seus homens, que se aproximaram dele devido ao feitiço do atributo da morte afetando-os porque eles haviam morrido, ele parou. Pete todos por favor, capturem-no vivo.
Várias dezenas de monstros insetoides, incluindo Pet, voaram para fora do corpo de Vandaliel e perseguiram Froto. Ele fez com que seus insetos restantes injetassem veneno paralisante nos cavalos e usou magia de atributo da morte para transformar em cinzas os bandidos que ainda respiravam. Você não precisava ir tão longe, um dos aldeões murmurou. Eles ainda estavam respirando, então tive que fazer isso por precaução, disse Vandaliel, mentindo para eles novamente. Ele já havia mentido para eles tantas vezes que perdeu a conta. Mas ele não teve escolha, esses bandidos. Karkan e seus homens eram cavaleiros desta nação. Vandaliel ainda não tinha ouvido os detalhes de por que eles atacaram esta vila de cultivo, mas isso acabou mal. Agora que chegamos a isso, tenho que matar os cavaleiros para que não sejam reconhecidos, pensou enquanto se virava. A propósito, o que são aquelas coisas parecidas com insetos? Eles são meus companheiros agradáveis, disse Vandaliel. Você não precisa se preocupar com eles. Agora, vou dar uma olhada no portão dos fundos. Ouvindo os gritos dos aldeões de tudo bem, e estamos deixando para você. Atrás dele, Vandaliel se dirigiu para o portão dos fundos onde Kazin e seus amigos estavam lutando. O médico era um domador, hein? Sim, ele é incrível. Ah, mas devemos dizer algo a ele sobre trazê-los para a aldeia sem mencioná-los? Talvez devêssemos, mas ele curou meu pé de atleta ontem. Agora que você mencionou, ele fez algo sobre minha dor de dente também. Acho que vamos apenas dar a ele um pequeno aviso. Sim, os guardas do portão, que agora amarravam os cavalos para que não fugissem, não sabiam que os monstros insetoides eram considerados indomáveis pela guilda dos domadores. Este era o nível de conhecimento de pessoas que nunca tinham visto um tamer. Conteúdo patrocinado. Em termos de proteção real da vila, a batalha para defender a 7ª vila de cultivo da unidade de cavaleiros de Karkan disfarçados de bandidos estava indo bem. Conteúdo patrocinado no momento em que Vandaliel matou Karkan, metade dos 30 arqueiros e infantaria que cercavam a aldeia já haviam sido mortos. Oh! Um golem? Vai! Que diabos é esse slime? Os equestriãs que estavam de prontidão depois de cercar a vila só precisavam atirar nos aldeões que mal escaparam com vida. As únicas coisas que se aproximaram deles foram Stone Golems e golems feitos de Death Iron líquido, que pareciam slimes a princípio olhar. Os golems que Vandaliel havia feito diligentemente e colocado no chão eram 10 golems de pedra de nível 3 e 3 golems de ferro da morte líquido de nível 7. Todos eles foram afetados por suas habilidades fortalecer seguidores e fortalecer subordinados. Eles eram tão poderosos quanto monstros 1 ou 2 níveis acima deles. Se os equestriãs estivessem todos reunidos, mesmo que não pudessem derrotar os golems, pelo menos metade deles teria conseguido escapar porque os golems eram lentos para se mover. Mas como estavam cercando a aldeia, todos foram separados. Porque há tantos golems slimes negros em um lugar onde deveria haver apenas goblins, gritou o cavaleiro final, antes de ser coberto e engolfado completamente por um Death Iron Golem. O Death Iron era um líquido, mas era tão pesado quanto o ferro do qual havia sido feito originalmente. E como o Golem também tinha sua própria força sobre-humana, escapar depois de ser engolido por ele seria impossível sem uma tremenda quantidade de força física. E então os golems gemeram enquanto carregavam os cadáveres dos equestriãs para a pequena masmorra que Vandaliel havia criado para escondê-los. Kazin e seu grupo estavam travando uma boa luta contra os 10 bandidos montados. Escudo de pedra. Golpe de escudo. Incapaz de resistir ao golpe do escudo reforçado de Kazin, que ele havia brandido com toda a força, um dos cavaleiros caiu do cavalo. Zeno apontou para aquele cavaleiro caído, mas um dos outros cavaleiros ficou em seu caminho, bloqueando sua linha de fogo. Você está tentando se exibir? Gritou o equestre. Felizmente para ele, a armadura de couro que ele usava era mais leve do que o que ele normalmente usava, então ele se levantou rapidamente. Como de costume, o nível de habilidade de Kazin ainda era muito baixo para usar Shield Bash. É a personificação do meu espírito de luta, ele gritou de volta. Eles estavam sendo forçados a lutar 3 contra 10. Eles não durariam sem algum espírito de luta. Fester também balançava sua espada bravamente ao lado de Kazin. Lina, eu vou te proteger. Empurrão triplo. Ele usou uma habilidade marcial de esgrima, liberando 3 estocadas rápidas e consecutivas, visando um dos inimigos a cavalo.
O cavaleiro torceu o corpo para evitar o primeiro golpe, desviou o segundo com sua própria espada e foi atingido pelo terceiro, embora o terceiro golpe tenha arrancado apenas um pouco de carne de seu lado. Aí está sua fraqueza? Triple Thrust era uma técnica marcial com 3 golpes consecutivos a uma velocidade assustadora, mas uma vez que os 3 golpes eram suportados, havia uma abertura onde o usuário era vulnerável. O equestre sabia disso e havia planejado lançar um contra-ataque após suportar as 3 estocadas apesar de ter sofrido um leve ferimento. Mas toda a sua vitalidade foi tirada pelo que deveria ser um leve ferimento em seu lado, minando suas forças. Este foi o efeito do encantamento Bloodshed em semente na espada de Fester. Zeia. Em vez disso, encontrando a abertura do Equestrian, seu impulso regular escorregou por uma lacuna na armadura do Equestrian. Os olhos do cavaleiro reviraram quando ele caiu do cavalo. Então, quem é o próximo? Fester rugiu. Vem até mim. Não vou deixar você colocar um dedo na Linaa. Ele estava aproveitando o conselho de Vandaliel para suportar o choque mental de ter matado alguém pela primeira vez. Que é aquele? Os cavaleiros ficaram abalados depois de ver seu aliado cair. Isto é para o Anton. Um Equestrian gritou enquanto ele e outro Equestrian atacaram Fester. Seu idiota, por que você está provocando eles? Disse Zenon. Provocação. As flechas de Zeno mantinham os Equestrians afastados enquanto Kazin usava a provocação, uma habilidade marcial que direcionava a força à hostilidade de um inimigo para si mesmo. Esses caras são mais fortes do que ouvimos que seriam, sussurrou o vice-capitão da unidade para si mesmo. Kazin e seu partido eram fortes. Os 3 eram aventureiros da classe E, mas já tinham habilidades dignas da classe D em termos de habilidade. Eles eram mais do que páreo para os Equestrians. Com os encantamentos de Vandaliel adicionados ao seu equipamento, eles se tornaram ameaças que não podiam ser menosprezadas, mesmo 10 contra 3, a tal ponto que o vice-capitão agora temia que todos fossem derrotados individualmente por terem se separado para mirar nos aldeões. Por que o capitão Karkan está demorando tanto? Os Equestrians deveriam ter carregado pelos portões da frente e de trás, causando caos e esmagando todos os aventureiros e aldeões que tentassem resistir, mas nesse ritmo, mesmo que não fossem derrotados, sofreriam pesadas perdas. Pensando que seria ruim se houvesse mais baixas, o vice-capitão da unidade voltou-se para dar ordens aos cavaleiros agitados. Eu vou lidar com o espadachim. 2 de vocês mantêm o portador do escudo ocupado e o resto cuida do arqueiro. Ele gritou, cavalgando em direção a Fester. Como alguém com o trabalho e a posição social de um verdadeiro cavaleiro como Karkan, ele possuía maiores habilidades do que Fester. Ele não seria derrotado facilmente se utilizasse sua vantagem de estar a cavalo, mesmo com os encantamentos do equipamento de Fester. Conteúdo patrocinado merda. Zeno, tente correr por aí. Fester gritou enquanto se movia para enfrentar o vice-capitão. E então ele sentiu algo voando sobre sua cabeça a uma velocidade incrível. A cabeça do inimigo que ele estava tentando enfrentar desapareceu com o som de uma fruta estourando. Fester e os cavaleiros soltaram ruídos de surpresa que pareciam tolos. Sem perceber que a cabeça de seu mestre havia explodido, o cavalo do vice-capitão continuou correndo passando por Fester. A longa espada caiu da mão trêmula do vice-capitão. Quase bati no cavalo. É difícil apontar este rifle telequinesis, embora possa ser útil porque não preciso me preocupar com as balas explodindo, pois são feitas de Death Iron líquido. Suponho que não adianta nada sem o cano da arma, disse uma voz lá de cima. Todos olharam para cima para ver Vandaliel flutuando ali, cercado por várias esferas pretas do tamanho de um punho flutuando ao seu redor. Bem, então irei para os restantes da maneira normal. Diante dos próprios olhos dos cavaleiros, que ainda não haviam se recuperado do espanto, numerosas lanças negras de chamas apareceram ao redor de Vandaliel. Espere, lança de chama negra. Começando por aquele que parecia prestes a se render, Vandaliel lançou sua magia em todos os cavaleiros, um por um. Espere, oi. Eles não estavam tentando se render? Kazin gritou. Desculpe, não consegui parar a tempo, disse Vandaliel. Ele havia mentido tantas vezes agora que estava começando a se sentir mal, mas não havia como evitar. Entendo. Bem, acho que foi só minha imaginação. Afinal, eles ainda estavam segurando suas armas, disse Kazin, tendo perdido o interesse nos cavaleiros que agora eram cadáveres.
De sua perspectiva, os equestrians eram simplesmente bandidos, então ele não tinha nenhuma intenção de criticar Vandaliel por matá-los impiedosamente para começar. Parecia que ele simplesmente gritou de surpresa. Você nos salvou. Se você fosse mais tarde, as coisas poderiam ter corrido mal. É a segunda vez que você nos salva agora, ele disse. São todos eles? Perguntou Zenão. Bem, então precisamos limpar os cadáveres e reunir os cavalos lá dentro para garantir que eles não fujam. Blurg, Fester, vai explicar o que aconteceu ao chefe da aldeia, disse Zeno. Deixe que seja, disse Fester, lutando para falar. Há um bandido que escapou, então vou persegui-lo, disse Vandaliel. Você está bem sozinha, acho que está, mas quer ajuda com alguma coisa? Perguntou Kazim. Está bem. Em vez de me ajudar, vou pedir que você cuide das coisas aqui. Tudo bem. Kazim observou Vandaliel voar e então fez uma careta ao perceber que tinha que pegar os fragmentos quebrados das cabeças dos inimigos que Vandaliel havia quebrado em pedaços. Eu deveria ter pedido a ele para queimar todos eles, ele murmurou para si mesmo. Kaki. Aterrorizado com o fato de seu corpo se recusar a se mover, como se agora fosse feito de pedra, Frota olhou em desespero para os incontáveis olhos compostos que o fitavam. Mariposas paralisantes de nível 3 que espalhavam escamas com veneno paralisante de suas asas. Carriam moscas de nível 2 que usavam sua saliva ácida para dissolver criaturas enfraquecidas enquanto as consumiam. Rank 3 Clear Dragon Butterflies, que podem ficar transparentes por curtos períodos de tempo. Rank 4 Chameleon Mantises, os assassinos das florestas. E havia as abelhas do cemitério de nível 5 que tinham ferrões e mandíbulas venenosas que podiam destruir armaduras de metal como se fossem peças decorativas de doces, bem como uma centopeia de lança de nível 4 com chifres e uma carapaça mais resistente que o ferro. Para Froto, os sons de suas mandíbulas e asas soavam como a contagem regressiva para sua morte. Ele era um mago excepcional, mas como era fundamentalmente um pesquisador, tinha pouca experiência em batalhas reais. Carcan o trouxera não por sua habilidade em batalha, mas porque conhecia todos os rostos dos aldeões. Mesmo assim, ele poderia ter conseguido repelir o pequeno número de monstros presentes, exceto as abelhas do cemitério e a centopeia de lança. Se houvesse apenas um tipo de veneno para lidar, ele poderia ser capaz de neutralizá-lo. Mas mesmo que os monstros fossem todos insetoides, Froto não tinha força para lutar contra mais de uma dúzia de monstros de diferentes raças, nem tinha a capacidade de neutralizar vários tipos de veneno. E isso não pode ser. Alguém, por favor, me salve. Eu não sou o tipo de pessoa que pode morrer em um lugar como este. Minha morte seria uma perda imensurável para esta nação. Seus globos oculares, a única parte móvel de seu corpo, procuravam por ajuda, mas não havia sinais de que alguma ajuda viria. Carcan, o superior de Froto, foi morto logo no início, e seus subordinados rapidamente compartilharam o mesmo destino. Froto teve a sensação de que o espião estivera entre eles. Considerando isso, era provável que todos os outros cavaleiros também tivessem sido massacrados por Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Mesmo que houvesse sobreviventes, eles não estavam perto o suficiente de Froto para salvá-lo, e mesmo que viessem, era difícil imaginar que seriam capazes de derrotar esses monstros. Assim que Froto perdeu a esperança, um olho carmesim e roxo apareceu por trás dos monstros insetoides. Já faz um tempo, disse Vandaliel. Ele havia matado Carcan e seus homens num piscar de olhos, e agora estava olhando para Froto. Não havia emoção em sua voz ou em seu rosto. Incapaz de falar, Froto gritou internamente. Eu ouvi a essência da história do espírito do homem chamado Carcan. Vandaliel continuou, estendendo a mão para Froto. Você era um mago contratado que se infiltrou nas aldeias de cultivo para destruí-las, não um sacerdote. Seu objetivo era obter uma posição melhor para si mesmo, ao que parece. Ele sabe tudo? Ele também era espírita? Froto sentiu surpresa e medo, e amaldiçoou Carcan em sua mente por traí-lo tão rapidamente depois de morrer e se tornar um espírito. Espere, eu parei. Eu sabia que esse ataque era inútil, mas Carcan me obrigou a isso. Antes desse ataque, várias das outras aldeias de cultivo deveriam ter sido destruídas por planos que Froto havia colocado em prática, e ele convenientemente se esqueceu disso. Mas sua língua, paralisada pelo veneno, não conseguia produzir nenhuma palavra. Parece que você tem algo a dizer, mas não há nada que eu queira ouvir de você, disse Vandaliel. Mas você realmente fez algo problemático.
Ele havia repelido bandidos para proteger a aldeia. Não haveria nenhum problema com isso. Mas o fato de os bandidos serem na verdade cavaleiros era um problema. Normalmente Karkan e seus homens seriam tratados como uma vergonha para todos os cavaleiros. Mas havia o fato de que o projeto de cultivo para aliviar o problema dos refugiados era na verdade um plano para deixar as pessoas se defenderem sozinhas, e o fato de que Karkan estava agindo de acordo com a vontade de Lucas, mesmo que ele estivesse tomando decisões de forma independente em relação ao fim. Assim, não parecia que as coisas iriam acabar de forma tão simples. Parecia que eles tinham saído com o pretexto de fazer uma expedição, mas era certo que o povo da Ordem dos Cavaleiros perceberia que o desaparecido Karkan e seus homens eram os bandidos que haviam sido massacrados nas aldeias de cultivo. Quando isso acontecesse, o que eles fariam? Seria conveniente para Vandaliel e para as aldeias de cultivo se eles não se mexessem. Se a Ordem dos Cavaleiros e os nobres agissem como se nada tivesse acontecido e tratassem a morte de Karkan e seus homens como se tivessem desaparecido durante a expedição, nada aconteceria. No entanto, considerando o que havia acontecido até agora, Vandaliel não tinha fé na família Artner ou nas famílias nobres próximas à família Artner. Eles definitivamente tentariam algo. Se eu soubesse que eram cavaleiros antes de matá-los, poderia tê-los capturado vivos e possivelmente tentado várias coisas para encobrir, mas seus disfarces eram muito elaborados, disse Vandaliel. Na verdade, morrer tão rapidamente como bandidos de verdade, que insensato. Suponho que ir tão longe a ponto de dizer isso seria irracional. A mão de Vandaliel se aproximou cada vez mais de Froto. Froto esperava em suspense, imaginando quando chamas negras apareceriam daquela mão, quando garras se estenderiam de seus dedos. Mas isso não aconteceu. A mão de Vandaliel ergueu o rosto de Froto. Froto se perguntou se estava sendo poupado. Obrigado, de verdade, obrigado. Vou lhe contar tudo o que sei e farei qualquer coisa por você. Então poupe. Insetos surgiam silenciosamente da mão fria de Vandaliel que tocava a bochecha de Froto. Assim que Froto viu as cabeças sem olhos de vários worms coloridos e de aparência venenosa saindo da mão de Vandaliel, seus longos corpos começaram a se contorcer e rastejar sobre seu rosto. Eles são lindos, não são? Disse Vandaliel. São criaturas que vivem como parasitas nos corpos de outras criaturas. Eles podem infestar todos os tipos de lugares, como o cérebro ou outros órgãos internos. Eu vou te dizer agora que sua consciência não será dominada. Você sentirá a dor e tudo mais vividamente. As criaturas parasitas viscosas começaram a entrar em seu corpo pela boca, nariz e orelhas. Froto soltou gritos abafados. Observando tremer e convulsionar ameaçadoramente, Vandaliel fez uma confissão. Vou dizer isso agora porque talvez você não tenha notado. Eu estou muito bravo. Vandaliel sentiu raiva e decepção com a traição de Froto. Ele admirava Froto e achava que ele era uma boa pessoa para um crente de Alda. Mas ele havia traído Vandaliel assim. Vandaliel queria apagar o passado em que se preocupava com a segurança de Froto. Bem, como você era um espião para começar, tenho certeza de que pensou que eu era um tolo por não perceber, continuou Vandaliel. Seus olhos estão me dizendo que eu também fui um tolo por ser enganado. Não estou pensando nada assim. A voz de Froto, que ainda estava vivo, não pôde ser ouvida por Vandaliel. Vandaliel esperou que os parasitas terminassem de infestar Froto e então agarrou seu corpo. E então o corpo de Froto silenciosamente começou a entrar na mão de Vandaliel. Oh, o que vai acontecer com Mee? Alguém salve Mee! Com seus gritos não ouvidos por ninguém, Froto desapareceu dentro de Vandaliel. Este é um truque dissimulado, mas posso equipar criaturas infestadas por insetos parasitas com a técnica de aprisionamento de insetos, explicou Vandaliel. A fim de usar as masmorras para transportar os gous que viviam nos ninhos do diabo do ducado de Artner e o gado que recebeu em troca com as aldeias agrícolas, Vandaliel fez com que parasitas os infestassem, equipou-os dentro de seu corpo e depois se teletransportou para Talosheim. Claro, ele havia usado apenas um único parasita inofensivo para cada pessoa, apenas infestando-os pouco antes do teletransporte e em seguida, liberando-os rapidamente logo após chegar a Talosheim. Se Vandaliel transportasse Froto para Talosheim vivo e o eliminasse lá, seu cadáver não seria encontrado pelos aldeões, nem haveria a menor chance de ele aparecer perto da aldeia se ele se transformasse em um fantasma. O feitiço do atributo da morte não era perfeito,
então Vandaliel tinha certeza de tomar precauções sempre que podia. Mas talvez porque sua capacidade diminuiu depois de equipar Froto, faltava-lhe agora um inseto para equipar todos eles. Suponho que situações inesperadas e problemáticas como esta surgem se eu equipar tantos insetos perto do meu limite, murmurou Vandaliel. Clique, clique, clique. Pet parecia estar perguntando o que eles fariam. Agora que sua classificação aumentou, e ele se tornou uma centopeia de lança, ele agora era maior que uma anaconda. Conteúdo patrocinado. Bem, os porteiros já viram você, então tenho certeza que vai ficar tudo bem. Vandaliel pode ser um pouco repreendido, mas provavelmente seria bom para ele trazer Pet com ele. Uma vez que todos os bandidos estejam eliminados, tenho que colocar alguns lêmures em torno de Niarkin e Nelan. Então eu tenho que liberar alguns insetos mortos-vivos. As palavras de Vandaliel sumiram quando ele soltou um suspiro. Os aldeões da 7ª aldeia de cultivo ficaram chocados com o ataque dos bandidos e elogiaram Vandaliel e o grupo de Kazim por defendê-los. Ainda era de manhã, então não havia um banquete para comemorar. Eles despojaram os bandidos de seus equipamentos. Fizeram Vandaliel queimar os cadáveres e enterrar as cinzas para que não se levantassem como mortos-vivos e reuniram todos os cavalos. Então era meio-dia e as comemorações começaram. Não saia gritando meu nome desse jeito, disse Lina. Mas eu estava desesperado para te proteger. Fester disse a ela. Então estou lhe dizendo, não grite isso para todo mundo. Diga quando estivermos sozinhos juntos. Fester parecia ter se recuperado do choque mental de ter matado alguém pela primeira vez, e seu relacionamento com Lina também estava avançando. Aparentemente, um casal formado por um funcionário da Guilda dos Aventureiros e um aventureiro ativo não poderia se casar até que um deles se aposentasse. Então seu objetivo ainda estava longe, no entanto. Eu realmente não entendo, disse Kazim. Mas eu sabia que ele gostava de Lina há algum tempo. Mais do que realmente não entender, é apenas solitário, disse Zeno. Ser solteiro, é isso? Você sabia? Que Maurice ficou noivo nessa idade, aparentemente. Sim, com seu amigo de infância. Eu me pergunto como você consegue uma namorada? Kazim e Zeno estavam olhando para longe. Isso me lembra que Braga e seus companheiros solteiros diziam a mesma coisa até esta primavera, pensou Vandaliel. Vandaliel, você provavelmente não entende na sua idade, mas certifique-se de se dar bem com as garotas, Kazim disse a ele. Eu farei isso. Essa foi a única resposta que Vandaliel pôde dar, pois imaginava como eles reclamariam se soubessem de sua situação. Além disso, ele estava em silêncio sobre Froto, que estava tendo convulsões dentro do corpo de Vandaliel. Depois disso, Lina, como funcionária da filial da Guilda dos Aventureiros da Vila, relatou que 20 bandidos haviam sido repelidos e pagou a recompensa ao grupo de Kazim. Os aldeões nem sabiam da existência dos outros 30 que haviam sido derrotados pelos golems. Os cavalos que Karkan e seus homens estavam montando agora eram todos de Vandaliel. Afinal, foi ele quem derrotou a maioria dos bandidos, então as recompensas foram para Kazim e Vandaliel ficou com os cavalos. Mas Vandaliel não tinha utilidade para os cavalos, então os dividiu entre as aldeias de cultivo. Eles viveriam novas vidas como cavalos de fazenda. Atualmente ainda sou apenas um civil, então se eu receber dinheiro, isso contaria como negócios e teria que pagar impostos. Então, por favor, paguem quanto quiserem aos aventureiros, disse Vandaliel às pessoas das outras aldeias. Você tem certeza disso? Nós realmente não temos nada que possamos oferecer a você como garantia. Está bem. Afinal, estou deixando todas as responsabilidades de cuidar dos cavalos para você. Além disso, se Vandaliel trouxesse cavalos vivos de volta, Sam ficaria chateado. Vandaliel acidentalmente ganhou um cavalo de fazenda quando estava coletando gado nas aldeias desta região. Esta foi a conversa que ocorreu quando ele trouxe aquele cavalo de volta para Talochein. Bokshan, você me tem, e ainda assim usaria um cavalo vivo como suas pernas? Sam, você não precisa dizer isso como se estivesse repreendendo seu marido por ter um caso. Parecia que Sam se sentia ameaçado pelo fato de Vandaliel poder passar longas horas voando pelo céu, e agora até ganhar a habilidade de se teletransportar entre as masmorras. Talvez eu devesse me registrar na Guilda do Comércio como um negócio de aluguel de cavalos. Essa ideia ocorreu de repente a Vandaliel, mas a origem dos cavalos seria um problema, então provavelmente era melhor ver como as coisas correriam por um tempo.
Depois disso, tendo se preparado mentalmente durante a luta contra os bandidos, o grupo de Kazin aparentemente conseguiu passar no exame de promoção de classe D que fizeram na cidade de Nierki. Naquele momento nada havia acontecido ainda. Os níveis das habilidades da técnica de encadernação de insetos, coordenação, fortalecer subordinados, fortalecer seguidores, encanto do atributo da morte e técnica do dardo aumentaram. Você adquiriu a habilidade de refino de fios. Conteúdo patrocinado. Pouco depois do ano novo, Lord Lucas olhou para seu subordinado completamente petrificado, sem vontade de levar a boca ao vinho quente que havia sido derramado em seu copo. O escritório de Lord Lucas preservou bem o calor, mas seu subordinado parecia que até suas entranhas haviam congelado. Seu rosto e ombros estavam completamente rígidos. Talvez não fosse Lord Lucas que precisasse do vinho quente, mas esse subordinado. No entanto, não foi calor, mas uma pergunta profissional que Lord Lucas fez. Então, onde está Karkan Lassen e sua unidade? O rosto do subordinado endureceu ainda mais. O problema era que o cavaleiro chamado Karkan Lassen, que planejava fazer uma expedição de 2 semanas, assim como toda a sua unidade, havia desaparecido. Para o próprio Lord Lucas, o nome e o rosto de Karkan eram coisas das quais ele mal conseguia se lembrar do canto de sua mente. Karkan era o homem encarregado de uma das operações de fundo conduzidas na disputa de Lord Lucas com seu irmão mais novo Belton sobre a sucessão da família Artner. Karkan era um homem da família Lassen, que havia servido como cavaleiro para a família Artner por gerações. Em outras palavras, ele era um homem de uma família que nunca havia subido acima do mero status de cavaleiro, apesar de existir por gerações. Um cavaleiro muito comum. Claro, não havia nada de errado em ser um mero cavaleiro. Eles tinham o esplêndido dever de proteger a terra de monstros criminosos e nações inimigas, além de servir de modelo para os soldados e o povo. No entanto, Karkan desejava uma posição acima de sua própria capacidade. O subordinado petrificado diante de Lord Lucas. O capitão da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho, Pablo Marton, o notou e confiou a ele um dos planos de Lord Lucas. Isto é, não houve contato apesar da duração planejada da expedição já ter passado, e quando enviamos pessoas para investigar, verificou-se que eles não estavam no destino da expedição. Além disso, a Guilda dos Aventureiros aparentemente recebeu um relatório de que uma vila de cultivo foi atacada por cerca de 20 bandidos a cavalo, mas os bandidos foram repelidos com segurança. Ao ouvir a resposta de Pablo, Lord Lucas sentiu-se tonto apesar de não ter bebido nada do vinho. Entendo, disse ele. Aquela vila de cultivo foi atacada por 20 bandidos ricos com cavalos, mas eles os repeliram com sucesso. Aquela pequena aldeia? Pablo, há alguma chance de que fossem 50 daqueles bandidos, não 20? Não, de acordo com os registros da Guilda dos Aventureiros, havia 20. Porém, estou pensando a mesma coisa, disse Pablo. Em outras palavras, era provável que Karkan tivesse liderado sua unidade para fora da cidade, fingindo ir em uma expedição, então atacou a vila de cultivo disfarçado de bandidos, onde foram derrotados. Uma pequena vila de cultivo aniquilou uma unidade de 3 cavaleiros verdadeiros e 50 equestres. Mesmo considerando que eles haviam rebaixado a qualidade de seus equipamentos para se disfarçarem de bandidos, era difícil de acreditar. No entanto, vários eventos inacreditáveis ocorreram no Ducado de Artner no ano passado. Tanto as ações que Karkan havia tomado quanto o destino que ele havia encontrado nada mais eram do que mais desses eventos inacreditáveis. Acho que ordenei a ele que não colocasse a mão nas aldeias de cultivo. Não, acredito que ordenei o cancelamento de todos os planos secretos após o escândalo de Belton, não foi? Disse Lord Lucas. Lord Lucas ordenou que todos os seus planos secretos fossem cancelados, sabendo que não era mais o momento para ele e Lord Belton brigarem um com o outro. O próprio Belton era aparentemente inocente, mas o fato de vários nobres influentes terem conexões com os vampiros de raça pura causou um escândalo inacreditável. Se isso não fosse tratado corretamente, não era uma questão de a família Artner perder a confiança das outras famílias de duques. Era mais do que possível que muitos exigissem que o status da família Artner como família de duques fosse revogado. Não, antes disso, talvez começassem a ocorrer rebeliões por todo o ducado.
Foi um momento crítico que poderia significar o fim da família Artner se Lord Lucas e Lord Belton continuassem se arrastando para baixo, e foi por isso que Lord Lucas ordenou que todos os planos secretos fossem cancelados. Mas por que Carcan fez o movimento? Isto é, parece que ele estava desesperado pelo sucesso, disse Pablo. Eu vejo. Com pessoas assim selecionadas para trabalhar para nós, suponho que não pode ser evitado que as coisas tenham acontecido dessa maneira. Lord Lucas suspirou enquanto pensava em como lidar com esse problema. Não seria bom tratar todos eles como desaparecidos em um acidente durante a expedição. Não seria bom, mas também não seria um grande problema. Os cavaleiros liderados por Carcan eram aprendizes de cavaleiros. Havia o segundo e terceiro filhos de famílias nobres entre eles também. Claro, suas famílias eram as que sustentavam Lord Lucas. Naturalmente, eles sabiam do conflito entre os irmãos. É por isso que eles provavelmente não ficariam satisfeitos com a explicação de que simplesmente desapareceram. Embora isso causasse algum desagrado, seria possível silenciá-los brandindo o poder da nação. No entanto, o problema era que havia algo sinistro acontecendo nesta vila de cultivo. O que você acha das pessoas nesta vila de cultivo? Perguntou Lord Lucas. Muito provavelmente, eles estão nos ameaçando talvez, disse Pablo. Exatamente o que penso, disse Lord Lucas. A guilda dos aventureiros recebeu a notícia de que eram 20, não 50 bandidos. Lord Lucas interpretou isso como a aldeia de cultivo declarando a ele: você sabe que estamos mantendo silêncio sobre isso para você, não é? Na verdade, um escândalo numa hora dessas seria ruim. Normalmente os escândalos seriam resolvidos de uma forma ou de outra, mas o rei e os outros duques estavam atualmente examinando o ducado Artner. Não havia como dizer que tipo de falhas eles encontrariam na família Artner. Foi por isso que saber a verdade por trás do incidente foi mais do que suficiente para a vila de cultivo chantageá-lo. Assim, Lord Lucas pensou que os aldeões e aventureiros da aldeia de alguma forma conseguiram matar Carcan e seus homens em retaliação. Se Lord Lucas e Pablo tivessem recebido um relatório detalhado sobre Vandaliel, teriam chegado a uma conclusão diferente. No entanto, até o momento de sua morte, Carcan acreditava que Vandaliel era alguém que poderia ser tratado apenas por sua unidade. Então ele não forneceu muitos detalhes em seus relatórios por medo de que sua habilidade fosse posta em dúvida. Talvez os cavaleiros do Ducado de Sauron estivessem entre os refugiados, Pablo sugeriu. Pode até ser que eles estejam planejando estabelecer seu próprio poder independente. Não há ninhos do diabo por lá, e esse incidente ocorreu naquela mina administrada por escravos, então poucos se aproximarão dessas aldeias de agora em diante. Lord Lucas suspirou ao ouvir as palavras de Pablo, percebendo que não poderia simplesmente deixar a vila de cultivo em paz, afinal. Ele tratou os refugiados com crueldade e tentou transformá-los em soldados descartáveis e de baixo nível, e até pretendia usar planos secretos para destruir várias das outras aldeias de cultivo. Assim, ele agora estava inconscientemente pensando nesta aldeia como um inimigo que iria prejudicá-lo se tivesse a oportunidade. E ele não podia deixar as pessoas do Ducado de Sauron sozinhas quando elas possuíam uma quantidade desconhecida de poderio militar e poder político no Ducado de Artner, que ele logo estaria no comando. Pablo, está em sua responsabilidade, disse Lord Lucas. Use a Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho para lidar com isso. Conteúdo patrocinado.